Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Grande final aqui do Speed Chess Championship 2023. Temos esses dois gigantes, duas lendas do xadrez mundial. Que privilégio poder ver essas duas lendas jogando aqui, se enfrentando. Magnus Carlsen, talvez o maior jogador de todos os tempos. Ricardo Nakamura, talvez o jogador mais veloz de todos os tempos. São duas lendas, são dois caras fenomenais aqui. No vídeo anterior a gente mostrou uma parte das partidas de 5 minutos para cada jogador. Magnus Carlsen, por uma pequena diferença, ficou 5-4 ali o match. E agora o torneio segue, partidas de 3 minutos para cada jogador com 1 segundo de acréscimo. E depois a gente vai para a fase de 1 minuto para cada jogador com 1 segundo de acréscimo, o tal do bullet, né? Muito bem, antes um lembrete rápido, faltam apenas alguns dias aí para a gente encerrar a campanha. Você pode ser um apoiador inicial do aplicativo Xadrez Brasil Pro. Um aplicativo que vai mudar a realidade aí do xadrez brasileiro com mensalidades democráticas. Quer saber mais? Quer garantir benefícios exclusivos aí como apoiador inicial? Dá uma olhada no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Feedback, lance a lance, coach virtual, abordagem disruptiva com inteligência artificial, só pode ser um sonho. Dá uma olhada lá. Pessoal, Magnus Carlsen aqui tem as peças brancas e abre com peão dama. Temos cavalo em F6, C4, E6. O cavalo desenvolve, defesa índia da dama, oba, mais uma, vamos lá. Aqui G3, os bispos lutam pela longa diagonal. Bispo cheque, bispo cobre, temos trocas. Bispo toma, dama toma, roque, coloca o rei em segurança, cavalo C3, apoia o centro. O cavalo ocupa a casa central. Temos aqui dama D3 atacando o cavalo toma. E aqui o Magnus Carlsen vai recuperar com o quê? Com o peão ou com a dama? Nenhum nem outro. Magnus Carlsen segue com o cavalo aqui, olha só. Cavalo G5 ameaçando checkmate. Mas que lance é esse? Porque agora pendurou o cavalo. Esses caras, ó, além dele não recuperar a peça, ele pendura outra. Calma, pessoal, tem mais um detalhe aqui, né? Tem um ataque descoberto aqui, bora lá. Cavalo E4 foi jogado pelo Naka, o melhor lance da posição, jogado ao toque, hein? Que agressividade. Magnus Carlsen joga agora cavalo por E4. E o Naka segue cavalo C6, Carlsen recuperou peça. Parece que congelou o relógio do Nakamura, deve estar bugado. Não, ele joga rápido mesmo. Roque foi jogado, F5, temos cavalo C3, F4. E aqui dama D2, trazendo suporte aí para casa de F4. Dama em F6, Naka vem trazendo peças. Torre na coluna D protege o peão central. Cavalo em A5 pressiona agora o peão. É possível trocar os bispos. Magnus Carlsen joga aqui, desloca o cavalo um pouquinho para a volta. Temos, portanto, cavalo por B7 e E3 desafiando este peão. E o Naka faz esse incômodo lance F3, ameaçando sequência de checkmate. Carlsen tem que fazer alguma coisa. Segue aqui com o lance E4. Controla a casa de F5, mas não controlou a casa de G6. O Nakamura diretamente vem para esse lance, ameaçando mais uma vez sequência de mate. Magnus Carlsen joga o lance H4. E agora ele já frustra a ideia de vir aqui para a casa de H3. Mas, Rafa, é possível jogar dama G4. Dama G4, rei H2 deve segurar a posição, né? Então, bela defesa aqui do Carlsen, mas tá todo esburacado. E o Nakamura vai para cima. Cavalo D6 foi jogado. O Carlsen joga com dama D3. O Carlsen tomando um sufoco aqui, hein? Torre vem para casa de F4, Nakamura ameaça capturar o peão de G3 nada pode fazer, torre de F em E1 foi jogado, e nossa, a barrinha aqui tá maluca, hein? O que ela deu aqui? A barrinha tá muito doida. Torre de F em E1 foi jogado, torre de A em F8, Naka vem trazendo todas as peças, full ataque. Aqui a Barrilda já tá maluca e ó, não é boa notícia pro Carlsen, não tem, porque a barrinha ou ela joga que a preta tá ganha, ou ela joga que a preta tá mais ganha ainda. Torre E3 foi jogada aqui pelo Carlsen. E agora temos o lance cavalo por C4. O que é isso? Nakamura vai pra cima aqui do Magnus Carlsen. Dama por C4 e agora a torre por H4. Que sequência bonita aqui do Naka, né? A torre de D vem pra D3. Mas nessa posição, meus amigos, que coisa maravilhosa. Vamos voltar isso daqui. Vamos voltar isso daqui, que isso daqui é uma pérola, meus amigos. Olha o que o Nakamura achou. Quanto tempo ele levou pra achar aqui? 1 minuto e 20. Pessoal, quando o Nakamura pensa por 1 minuto e 20... Ele viu já o apocalipse, foi centenas de anos à frente. O cara é um monstro. Ele manda aqui cavalo por C4. Olha aqui o que aconteceu, né? Por que ele não joga a torre por H4 direto aqui, ó? Torre por H4, as brancas podem jogar a torre por F3. A dama tá dando suporte. Cavalo por C4 frustra essa possibilidade. Porque agora a torre tá defendida e o peão de F3, se a torre sair... O peão de F3 está defendido. Ao tomar o cavalo, Nakamura agora sim joga a torre por H4, que não tem mais torre por F3. Tá, mas o Carlsen jogou torre de D em D3, e agora?
Meus amigos, tem sequência de mate aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a sequência de mate, vale a pena? Que é isso, meus amigos? Olha que beleza. Olha que finalização. Ganhar assim do Carlsen realmente é histórico, né? Dama por G3, meus amigos. Dama por G3, meus amigos. E Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Que final é essa? Que final é essa, meus amigos? Abandonou porque não dá mais. Aqui rei F1, torre H1, mate. E claro, né? A gente quer saber o que acontece se o peão captura a dama. F2 única. Aqui rei G2, F1 promove para dama com mate. Portanto, rei F1 seria forçado. Estaria vindo torre H1 com cheque. Aqui rei G2, F1 promove para dama com mate. Portanto, rei E2 seria forçado. F1 promovendo para a dama rei D2. E aqui checkmate com dama C1 cheque. O rei vai para E2 e torre E1 checkmate. Meus amigos, que cálculo brabo desse sacrifício de dama. Aí esse mate em 6 aí do Ricardo Nakamura. Coisa linda, coisa linda. Bora ver mais uma. 5-5, meus amigos. Nakamura conseguiu igualar o match aqui agora nas partidas de 3+1, hein? Temos aqui mais uma agora. Naka de branca segue com o peão do rei. Siciliana jogada. O Carlsen não vai para a variante francesa? Ah, tá estranho isso. Ah, bom. Jogou agora aqui com E6 Magnus Carlsen. Roque foi jogado A6. É assim que o Carlsen joga siciliana. Ele sempre vai fazer os lances C5, siciliana. E depois ele vai jogar. Isso daqui tanto faz a ordem. Ele joga desse jeito. D4 foi jogado. Peão toma, cavalo toma. Dama C7. Dá pra dizer que é um sistema siciliano? É o sistema Carlsen da siciliana? Podemos falar que sim. Aqui cavalo por C6 foi jogado, B por C6, dama em E2, cavalo em E7 e aqui cavalo C3, D5 ataca o bispo. Bispo vem para B3, D4 persegue o cavalo volta para casa inicial, C5 segue a expansão Magnus Carlsen. Cavalo D2 jogado pelo Naka, cavalo C6 aqui Magnus Carlsen, cavalo C4 agora pelo Nakamura. O bispo desenvolve E7, dama G4 já começa a trazer problema. Já coloca uma pressão aqui em G7. O Carlsen faz o roque, leva um bispo H6 aqui, ameaçando checkmate. Se jogar G6, perde qualidade. O Carlsen defende com um bispo em F6, leva um F4. Magnus Carlsen passando um sufoco danado nessa partida. Joga com o rei H8, ameaçou tomar o bispo. E5 foi jogado, G por H6. Já tá esquisito isso aqui, hein? Nakamura indo pra cima. E por F6, torre G8 ataca a dama. A dama vem pra casa de H5, bispo B7. Conecta as torres, coloca o bispo numa excelente diagonal. Torre F2 jogado pelo Nakamura. Temos o cavalo em B4, manobra o cavalo chega em E5, a pressão em F7 já é grande. Carlsen tem que se defender de novo e o Nakamura não para mais. Dama por H6, Carlsen faz o cavalo aqui em C6, o cavalo vem para F3. Olha que manobra genial. Cavalo D8 jogado pelo Carlsen. C3, meus amigos. C3 foi o lance aqui do Nakamura. Dá pra jogar aqui um cavalo G5 também. Já provavelmente forçaria um torre por G5, né? O Nakamura prefere jogar aqui o lance C3. O Magnus Carlsen se livra deste terrível cavalo que está indo pra casa de G5 com o bispo por F3. Mas por que eu não entendi esse lance C3 do Nakamura? É que agora ele tem mate em 5, meus amigos. Meus amigos, o jogador que não faz cavalo G5 e joga C3 merece um destaque, né? Merece um destaque, né? Ele joga C3, bispo por cavalo, bispo C2, meus amigos. Nakamura quer dar mate. Magnus Carlsen não tem mais defesa. Segue com torre G6. Mas depois de dama por F8, meus amigos, Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais poder. Se você viu o mate em 2 também, com o bispo toma seguido de dama por torre, também seria checkmate, né? Até mais rápido do que dama por F8. Dama por F8 é pra cozinhar mesmo, é pra castigar, né? E aqui abandonou porque não dá mais. Voltaria a torre, a dama viria de novo pra H6 ameaçando checkmate. Esse bispo tá condenado. Aqui poderia só postergar o inevitável, colocando um monte de peça na frente aqui, né? Teria que colocar tudo que é peça aqui na frente. Castigou aqui agora, ó. Torturou aqui o Nakamura. Passa à frente, 6-5. O Ricardo Nakamura com tortura. Bora pra próxima, vamos lá. Estamos ainda na etapa de 3+1. Daqui a pouco a gente vai para as partidas de 1+1 de Bullet. E o Nakamura abriu uma vantagem de 8,5 a 5,5 para cima do Magnus Carlsen. 3 pontos de diferença. Caraca, será que vai abrir mais um de vantagem? Nakamura abre com o peão do rei. Temos a Sicília. Aqui cavalo F3, cavalo C6, Rossolimo, G6 jogado pelo Magnus Carlsen, Roque, bispo vem para casa de G7 e C3, coloca granito, cavalo vem para F6, torre 1 protege o peão. Roque foi jogado, D4, estoura o centro,
D5 foi jogado, temos peão por, dama por C4, ataca a dama, dama volta, D por C5, dama toma, bispo vem para E3, dama atacada. Magnus Carlsen passa a dama pro outro lado, Nakamura segue com H3, controla a casa de G4. Torre vem para a coluna D, dama atacado, cavalo tá protegendo, hein? E agora cavalo de bem D2. Temos cavalo B4 jogado agora pelo Magnus Carlsen. Nakamura centraliza o bispo. E aqui o Magnus Carlsen, meus amigos, não perdoa. Não perdoa, ele fala, é minha vez, é minha chance. Bispo por H3 jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Que magia é essa? Nakamura paga pra ver. G por H3, que mais ele pode jogar? Dama por H3 foi jogado. O Magnus Carlsen sacrificou uma peça por 2 peões e um bom ataque. Será que vai dar boa isso? Nakamura segue com bispo em E5, trazendo um defensor para a ala do rei. No entanto, agora o Carlsen segue com esse poderoso lance cavalo D3, bispo atacado, torre atacada, casa de F2, bispo G3 foi jogado trazendo defesa, cavalo H5... traz mais uma peça para o ataque. Cavalo G5, não dá tempo. Agora a dama tá atacada. A dama vem para F5, mantém o bispo atacado e pressiona F2. Fora essa pancada aqui na coluna D. Tá difícil pro Naka. Cavalo de G em E4 foi jogado. Cavalo por G3, F por G3. O cavalo controlando a casa de F2. A6. Bispo atacado, volta para A4. Cavalo por B2. Ataca o bispo, ataca a dama. Que loucura. Posição sobrecarregada. Nakamura segue com dama B3. Cavalo por A4, dama toma. Que é isso? No final das contas cai a torre aqui. Bispo por A1, torre por A1. A dama vem para E5, ataca a torre, ataca o peão. O cavalo aqui pode ser expulso a qualquer momento. Torre D1 foi jogado, F5 chega com velocidade. Cavalo vem para F2, cai o peão de G3 com cheque. Rei vem para casa de F1. Meus amigos, que partida é essa? Magnus Carlsen tem uma torre a mais, mas tem 2 cavalos a menos. No entanto, são muitos peões a mais, 4 peões a mais aqui para o Magnus Carlsen, fora o ataque não rei exposto. Seguimos com dama C3, pressão agora aqui em cima de D2. Dama vem para B3 forçando troca, propondo trocas que o Carlsen não recusa. Dama toma, peão toma, torre D4, controlando os saltos dos cavalos. Rei E2 foi jogado, torre na coluna D, pesando para cima da coluna D. Cavalo vem para F3, esse cavalo tá dando suporte, temos trocas. Torre toma, cavalo toma, finalzinho, torre contra 2 cavalos com 4 peões a mais. Quem queria estar de negras? E quem que é? E contra o Nakamura? Não, contra o Nakamura eu não tenho certeza. Aqui a partida seguiu com E5. Opa! Tirando proveito aqui do rei no centro, né? Portanto, peão blindado. Cavalo C3 foi jogado, E4 com velocidade. O cavalo vem para casa de E5. O rei vai apoiar, né? Aqui vai fazer composição junto com os peões e com a torre. Cavalo D5 foi jogado, G5. Como que se para? 4 peões passados e conectados. Rei 3, H5, meus amigos. E nessa posição, claro, o Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Não tem como segurar 4 peões passados e conectados, né? E Magnus Carlsen esboça uma reação aí. Vamos ver como é que segue essa final. Magnus Carlsen conseguiu alguma reação, está 9-8 para o Ricardo Nakamura, última partida das de 3+1 antes para ir para as de Bullet. E aqui então o Nakamura tem a possibilidade de ampliar o placar, por exemplo, para 10-8, ou o Carlsen tem a possibilidade de ficar 9-9. Vamos ver o que vai acontecer. Carlsen abre com o peão do rei, temos E5, os cavalos se desenvolvem, mais uma Rui Lopes da vida, e aqui D6 foi jogado pelo Naka. Rock coloca o rei em segurança, bispo vem para D7, C3, possibilita a alavanca para D4 no futuro e também dá uma boa mobilidade para o bispo. G6, D4, ataca diretamente o centro. Bispo G7, bispo vem para G5, dá uma atacada, cavalo cobre, torre na coluna E dá suporte para o peão central. Rock coloca o rei em segurança, peão toma, cavalo toma, bispo toma, e aqui então o bispo tá no ar, aqui o que fazer? Cavalo D2 foi jogado. Tá no ar, Rafa? Você não viu que a dama tava protegendo? Eu não tinha visto. Bispo G7 foi jogado e agora cavalo em F3 aqui pelo Magnus Carlsen. Bispo por A4, dama por A4 e H6. Bispo atacado, vai para casa de H4, C6. Temos torre na coluna D, que incômodo aqui para Ricardo Nakamura. A dama vem para C7, bispo G3. Ah, isso machuca. Torre de A em D8 foi jogado, H4. Temos torre de F em E8, dama B3, coloca pressão também agora aqui
não permitindo nenhum contra-jogo das negras. Cavalo vem pra C8, H5 estoura aqui a proteção do rei do adversário. Dama vem pra B6, propondo trocas desesperadamente. Trocas essa que o Magnus Carlsen recusa. G5 tenta manter a ala do rei fechada. Cavalo D4 promete vir pra casa de F5. Se o cavalo chegar em F5, vai ser problema. O Nakamura sabe disso, tenta evitar com o cavalo E7. Dama vem pra B3, propõe trocas. O que será que o Carlsen tá vendo aqui? E agora é o seguinte, pessoal. O computador dá aqui um lance aqui. Bispo por D4 seria um bom lance para depois dobrar esses peões aí e tentar jogar esse final aqui, hein? O Nakamura tem outros planos. Dama toma, cavalo C8 jogado pelo Naka. Magnus Carlsen segue com cavalo A5, pressão para cima dos peões. Torre D7 faz a proteção, F3 garante a proteção do peão central. Torre de em D8 aqui, trazendo a super proteção do peão de D6, preparando para se livrar aqui do peão atrasado, né? Aqui a gente tem cavalo C4 atacando o peão, B5 persegue o cavalo vem para casa de E3, de olho nessa maravilhosa casa. Cavalo E7 foi jogado, não permitindo mais uma vez. É, pessoal, não vai deixar. Torre D3 foi jogado, prometendo ataques pesados na coluna D. D5 tenta se livrar do peão atrasado. Torre de D1, peão cravado, não pode capturar, tá caindo a torre. D4 foi jogado e o Carlsen nessa posição joga o lance B4, parando esse amiguinho aqui, você não vai a lugar nenhum. E aqui A5 foi jogado, A3 para repor. E agora F5 jogado pelo Naka. Que partida, meus amigos. Cavalo toma, peão toma, trocas em B4. E aqui o Carlsen toma com o peão de B, né? E não com o peão de A. Apesar de que poderia tranquilamente capturar com o peão de A e manter toda a pressão para cima do peão central. E ainda existindo o tema da cravada, né? Mas o Carlsen é o Carlsen, por isso ele é o campeão do mundo, né? E o número 1 do mundo. A partida segue com torre A, o campeão do mundo é o Ding Liren, né? Será que o Ding Liren tá bem? Tomara que ele esteja bem aí, viu? Eu vi umas notícias aí que... não sei se tá tudo bem com o Ding Liren, não. Vamos torcer pra ele ficar bem, né? A partida seguiu com bispo em F2, agora aqui pelo Magnus Carlsen. Rei F7 foi jogado rei F1. Bispo em G5 pelo Naka. G4 traz a proteção aqui para os peões. Torre de A em D8, temos torre na coluna C. Um alvo, um caco. Torre D6 protege, torre E1, agora persegue o bispo. O bispo vem para casa de F6, torre E4, intensificando a pressão para cima do peão central. Torre D5, temos aqui rei em E2, o rei vem para o jogo C5, trocas, peão toma, torre toma, e agora bispo em E1. Por que ele não tomou o peão em D4? Não sei, poderia ter tomado? Sim. Tem umas chatices aqui, torre C2. Mas aqui é o seguinte, pessoal, o tempo tá caindo já. Bispo E1 foi jogado aqui pelo Carlsen, torre C2 com cheque, bispo cobra em D2. Torre em A2, persegue o peão, torre E6, passa a torre aqui por cima. A torre A8 foi jogada, torre B3 ataca o peão, a barrinha já tá maluca. Aqui todo mundo erra dos dois lados, torre B6 pressiona o peão. Torre toma em A3, temos trocas em A3. Torre, cheque, joga o rei um pouquinho mais pra longe, agora sim captura o peão de B. Segue esse final intenso, meus amigos, intenso. E aqui eu vou passar um pouco mais rápido, porque a gente tá nem na metade aqui do jogo. Olha que final emocionante, que duelo épico. É muito perigoso esse final, né? As brancas vão tentando, Magnus Carlsen pouco a pouco vai tentando melhorar a posição do rei, melhora aqui, melhora lá, a barrinha vai pra cima, vai pra baixo, o tempo dos dois caindo, repete lance, eu não quero empatar, evita a repetição, insiste, fica perto, fica aqui a espreita, é possível trocar, não troca, crava, descrava, dá cheque, sai, toma, troca peça, vamos embora, segue o jogo, a torre fica ali, o rei tenta entrar, cai o peão de G, o rei chega lá em F6, joga o rei pro canto, cai aqui, dispara o peão, cai o peão de H6. E, meus amigos, que loucura de final, que batalha épica. Mas depois do lance F7, cheque aqui pelo Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, meus amigos, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui, realmente, o rei não tem mais para onde ir. Único lance, sacrificar aqui a torre. Vou disparar o peão, mas nada mais funciona, né? Se você quiser ser um jogador conservador, você dá cheque, joga rei F6, toma o peão e depois pensa no mate. Se você conseguir ter a frieza de jogar um lance H6 e deixar ele jogar G2, joga com H7, joga com torre F8. Cheque mate. Magnus Carlsen consegue igualar o match 9-9. Agora a gente vai entrar nas partidas de bullet, meus amigos. Que final é essa?
Um minuto para cada jogador com um segundo de acréscimo por lance. Nakamura tem as peças brancas e abre com o peão do rei 4. Temos C6, a Karokan aqui pelo calce. Cavalo em F3, D5. Cavalo C3, uma abordagem moderna. E o ataque dos dois cavalos contra a Karokan aqui pelo Naka, hein? Vamos ver. O calce captura o peão. Temos cavalo, toma cavalo, vem para F6. Dama protege o cavalo. Temos trocas no centro. Dama em A5. Será que foi uma saída prematura da dama aqui do Calcem? O Nakamura segue desenvolvendo com bispo C4. Bispo em F5. Opa, e agora, hein? Dama atacada, peão atacado, já era. Nada disso. Nakamura segue com dama F4, lance maroto. Bispo por C2 tem um ataque violento lá em F7. Por isso E6 foi jogado pelo Calcem, por isso o bispo B3 faz a proteção do peão. Calcem segue o desenvolvimento, Naka coloca o rei em segurança. Bispo em E7, D4, domina o centro. Ocupa o centro e domina casas importantes. Rock foi jogado, C3 faz a cadeia protegida. H6 jogado pelo Calcem. Temos torre na coluna E, torre na coluna E. Dama vem pra casa de G3, lancezinho maroto, né? Lancezinho ali, ó, só ameaçando o bispo por H6 aqui, o peão cravado. Calcem já, claro, percebe tudo isso, joga com o rei H8, cavalo H4, bispo atacado, estoca na gaveta, o cavalo volta pra casa de F3, o Calcem ganha um tempinho aqui pra jogar torre na coluna D. Bispo vem pra F4, a dama passa pra casa de F5, o cavalo E5 propõe trocas. Calcem fala, vamos trocar, cavalo toma, bispo toma, e agora bispo vem pra F6, combatendo as casas escuras, protegendo o peão de G7. Bispo vem pra F4, dama G6, propõe trocas. Dama F3 recusa, dama vem pra F5 de novo, torre em E3, A5 ganha espaço na ala da dama. Torre na coluna E, dama vem pra B5. O que é essa dama aqui passeando nessa quarta horizontal? Nunca vi isso na minha vida. Bispo E5 propõe trocas. Bispo toma, torre toma. Acabando falando, essa horizontal é minha. Dama B6 jogado pelo Calcem. Dama por F7. Tá esquisito isso, hein? Calcem segue com contra-jogo com A4. Bispo por A4 cai o peão de B2 e essa cadeia agora tá em xeque. Torre de 5 em E2. Cai o peão de C3. Peão atacado, dama por B7. Que loucura. E aqui o Calcem pode tomar o peão de D4, prefere jogar com bispo D3. Torre atacada vem para casa de E3, torre em F8 pressiona a coluna F. Bispo vem para D1, dama captura o peão central, dama captura aqui em C6, meus amigos. Magnus Calcem com um peão a menos. Dama B2 foi jogado, bispo vem para F3, cai o peão de A2, iguala a questão material, mas agora o Naka captura mais um peão com um ataque feroz aqui para cima do Calcem. E aqui, o que jogar nessa posição, né? Bom, o Magnus Calcem aqui tem a possibilidade, talvez, de jogar um dama C4 e propor trocas. É meio estranho que nessa posição o Magnus Calcem vai para um lance diferente aqui. Ele faz o lance dama por E6. O Nakamura captura em E6 e o Calcem abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. O que foi dama por E6? Será que ele tentou jogar... Não faz sentido jogar esse lance, porque o bispo tá dominando. É realmente muito estranho, porque a gente poderia pensar num escorregão do mouse, né? O famoso mouse sleep. Mas não faz muito sentido. O lance que faria sentido seria dama C4, mas ele escorregou o mouse até ali. Só se ele espirrou, né? Ele foi jogar aqui... E aí tomou a torre aqui do Nakamura. Não dá pra entender direito o que aconteceu nessa posição. Nakamura na frente. Bora ver mais uma. Vamos lá. 10,5 a 9,5 para Ricardo Nakamura. O Calcem precisa fazer alguma coisa. Ele vai para sua siciliana. Ele vai com o cavalo C6. Ele coloca o peão em E6, coloca o peão em A6. Faz aquele sisteminha. Peão vem para o centro, trocam-se os peões. Cavalo de G em E7. Bispo vem para E3, temos trocas. O cavalo vem para C6 com o tempo sobre o bispo. E aqui B5 já persegue o bispo. B4 ataca o bispo de novo. E o bispo vem para B7. Solta fácil as peças o Calcem. Nakamura segue com A3. Falando em tudo são flores. A5 protege C3, ataca o peão veementemente. Bispo E7 foi jogado. Peão toma. Torre toma. Temos dama toma. Ataque nas casas claras. Bispo vem para E3. Dama vem para B8. Temos aqui o lance bispo C2. Roque C4. B3, deixando esse peão aqui enfraquecido. Bispo atacado. Que raio de lance é esse? Bispo por B3 foi jogado. Cavalo A5 pelo Calcem. Ataca o bispo, ataca o peão. Cavalo D2 foi jogado. Temos o bispo em C6. Pesando na coluna B. Dama vem para C2 e aqui cavalo toma, dama toma. Temos trocas. Dama toma, cavalo toma. Segue o peso na coluna B. Não dá tempo o Magnus Calcem aqui pro Nakamura. Cavalo D4 foi jogado. Bispo por peão. B3. O Nakamura agora aposta na sobrevivência desse peão. Tudo igual em termos materiais. E5 foi jogado. Cavalo atacado vem para casa de F3. F6 protege o peão, permite a saída do rei e mantém o peão de B3 atacado. Nakamura segue com o cavalo D2.
ganhando um tempo, protegendo o peão e atacando o bispo. O bispo vem para D3, ganhando um tempo, saindo do ataque e atacando a torre. A torre vem para D1, o rei vem pro jogo. C5 foi jogado, torre B5, pressiona o peão. Torre na coluna C faz a proteção, F5 ameaça um F4 aí. F3 dá a casa de F2 pro bispo, torre em A5. Cavalo vem pra casa de C4, melhor tomar esse cavalo. Bispo toma, torre toma e aqui F4, bispo atacado, vem pra casa de D2. Que lance é esse? Por que não jogou o bispo aqui em F2 e mantém o peão protegido? Por conta de torre A1, né? Olha o problema aqui do Nakamura já na posição. Por isso seguimos com o bispo D2. Torre toma o peão. E aqui então a gente tem um final. Magnus Carlsen com um peão a mais. Isso costuma ser problema, né? Rei F1, torre B5, ataca o peão B4. O rei vem pro jogo. Olha aqui, aqui G5 foi jogado. D5, meu pai. Torre C6 com cheque, o bispo cobre. Torre em A6, E4, dispara com o peão. G4 foi jogado, rei D7. Torre cheque, o rei vem para casa de C6, torre cheque, mais uma vez torre cobre. Temos trocas e o bispo vem para casa de F6, peão atacado. Rei B5 exclama. Cai o peão de G5, cai o peão de B4. E agora, como é que faz para parar esse peão aqui? H4 foi jogado. Rei vem para casa de C3, H5 foi jogado, D4. F por E4, D3, cheque. Final bonito aqui do Carlsen, hein? Rei vem para D1, F3, dois peões passados. Bispo E3 foi jogado, tenta parar esses dois caras. Bispo F4 jogado pelo Magnus Carlsen. Que final bonito, hein? Que final bonito. Aqui não pode tomar o bispo, o peão. Vai promover o rei, nada pode fazer, ó. Ele não pode ir para nenhuma casa, né? Com o avanço do peão. Por isso o bispo F2 foi jogado D2 e o rei não vai a lugar nenhum. O rei tá esmagado. Tá esmagado aqui, ele não pode ir pra nenhuma casa. E5 foi jogado, o bispo toma G5, tenta criar um peão passado. Rei vem pra casa de D3, tirando aqui qualquer possibilidade do adversário. G6 dispara o peão e agora só tem um lance bom pras pretas. Que final bonito. O lance é H6. Aqui ainda existe mobilidade, não tem tema de afogamento. Por enquanto, bispo B6 foi jogado, o bispo vem pra C3. Qual é o plano? O bispo F2 foi jogado, agora o rei passa pra E4. Rei C2 foi jogado, rei F4. O rei não pode tomar o bispo, o peão promove. Bispo C5 foi jogado, rei G3. Passa o rei aqui pro outro lado. G7 dispara o peão, bispo toma. Com isso, Nakamura se livra do peão de D, mas agora rei G2, prometendo disparar o peão de F. Rei D3 foi jogado. Nakamura vai tentando, de repente, encostar com o rei ali onde tá o bispo e o peão. Magnus Carlsen segue com o bispo em E5. Poderia jogar um F2 também, talvez desse pra ganhar. O Carlsen tem pouco tempo no relógio, ele segue com o bispo E5. Bispo vem pra casa de E3. Bispo G3 e o bispo não pode capturar o peão por conta do avanço. A partida segue com o rei E4. Bispo F2 tenta eliminar o bispo aí do controle pra não sacrificar o bispo no peão. Aqui bispo por H6 foi jogado, mas depois de bispo C5, meus amigos. Que belo final, hein? Ricardo Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais pra sacrificar o bispo no peão, não tem mais acesso, né? Rei D5 você pode tirar o bispo aqui pra longe, ó, e vai avançar o peão. E as brancas não conseguem sacrificar o bispo no peão. E as pretas vão fazer dama primeiro. Magnus Carlsen consegue igualar aqui o match. Muito bem, vamos para mais uma partida 12-11 para Magnus Carlsen. Ele conseguiu ficar à frente do Ricardo Nakamura nas partidas de Bullet. Isso é inesperado. Magnus Carlsen agora tem as peças brancas. Será que o Naka vai conseguir igualar e vai ficar 12-12? Magnus Carlsen abre com o peão do rei. Temos E5. Desenvolvimento dos cavalos. Mais uma Rui Lopes. Bispo volta D6. Roque, bispo D7. C3. G6 foi jogado aqui pelo Nakamura, já frustrando aqui o cavalo lá, que quer para ir para aquela longa viagem, né? Conhecida do cavalo lá em F5. Nossa, Rafa, ele fez G6 para evitar 12 lances à frente o cavalo F5. É um tema muito conhecido de Rui Lopes, né? Mas além disso também prepara o fianqueto. D4 foi jogado, bispo G7, bispo vem para G5, o cavalo cobre, torre na coluna E, F6, bispo atacado volta, rock, peão toma, H3 controla a casa de G4, H6, temos C4 aqui pelo Carlsen, G5, Nakamura já começa um ataque. C5 foi jogado G4, meus amigos, que final. Peão toma, bispo toma, peão toma em D6, peão toma, cavalo de bem em D2. Rei sai para casa de H8, torre na coluna C. Cavalo vem para G6, Nakamura entrega o peão de C6, bispo toma, peão toma. E agora, tomar ou não tomar, né? O Nakamura tá vindo full ataque, galera. Full ataque, né? Não dá para dar essa chance. O Magnus Carlsen já tira a dama da mira do bispo.
Seguimos com C5, colocando o peão em segurança. E agora B4, atacando na ala da dama, né? Chamando a atenção, porque senão lá na ala do rei, Nakamura já tá montando o ataque. Peão toma, dama toma, cavalo vem para F4. Bispo toma esse poderoso cavalo, torre toma. E aqui, torre C6 foi jogado. Magnus Carlsen vai pro contra-jogo, meus amigos. Não dando tempo pro Naka. Bispo F8, torre na coluna C. Dama em E8 foi jogado, dama B7, reforçando aqui, né, ataques na sétima horizontal. O bispo aqui tem que ficar tomando conta da casa de C8 agora. Torre B8 foi jogado, cai o peão de A6. Torre F6 jogado pelo Naka. Magnus Carlsen coloca a torre na sétima, a dama vem para G6, dama em A7, a dama agora tem que ficar segurando a casa de H7. Torre B2 vem para o contra-jogo, Ricardo Nakamura. Dama vem para E3, cai o peão de A. Torre B7 preparando para dobrar torres na sétima, me disseram que isso costuma ser bom. Torre A8 foi jogado, cavalo H4, dama atacada vai para a casa de H5. O cavalo de D vem dar reforço para o seu amiguinho. Torre F7 foi jogado, dama vem para a casa de B3, pressão para cima da torre. Bispo em E7 foi jogado, temos dama aqui na casa de D5. Torre na coluna F, torre dobrada na sétima horizontal. Torre E8 faz a proteção do bispo, dama B5, meus amigos. A torre aqui atacada e a torre é a defensora do bispo. O que jogar? Torre G7 exclama, jogado aqui pelo Ricardo Nakamura. A dama agora está protegendo a torre e as torres continuam protegendo o bispo. Que loucura! Rei F1 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo toma em F3, cavalo por F3, torre em F8. Torre por E7 foi jogado, dama em H1 com cheque. Que bizarro, o rei vem para E2, cai o peão de G2, um ataque feroz agora na coluna F. Carlsen segue com dama D3, o único lance da posição. Torre por E7, torre por E7. O Nakamura tem uma peça a menos, segue com H5, segue na luta. Dama vem para casa de E3, torre F3, segura a casa de H6. Dama vem para casa de B3 e agora de olho em outros ataques. Torre cobre em F8, torre F7, propõe trocas e protege aqui o cavalo. Que bela configuração de peças aqui do Carlsen, hein? Torre toma, a dama vem para G4. Mas depois de dama em F5, simplesmente, meus amigos, Ricardo Nakamura abandona aqui a partida 13-11 para Magnus Carlsen. E daqui para frente o Nakamura conseguiu ainda mais uma vitória e um empate, finalizando, portanto, 13,5-12,5. Que final! Magnus Carlsen, campeão do Speed Chess Championship 2023. Meus amigos, esse não dava para ter certeza não. O Nakamura venceu o último torneio para cima do Magnus Carlsen. Ele é muito especialista, né, de bullet, de blitz, de tudo. Mas o Magnus Carlsen conseguiu a diferença na etapa final de bullet. Realmente foi surpreendente. O Carlsen que andou elogiando, né, o Nakamura, falando que ele é um jogador incrível de bullet, inacreditável mesmo. Conseguiu vencer o jogador que ele considera inacreditável, sempre se superando, Magnus Carlsen, não é mesmo? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!